Olá pessoal, estamos então aqui de volta para apresentar o conteúdo O Comércio Mundial e os Blocos Econômicos. É o capítulo 6. Bem, o que são os blocos econômicos? É o capítulo 6, gente, do livro Geografia, Espaço e Identidade, é o volume 3, editora do Brasil. Então, o que são os blocos econômicos? Gente, bloco econômico, eu vou trazer as explanações aqui de forma bem simplificadas, pessoal, até para facilitar a compreensão de quem está acompanhando. Então, vou usar palavras nada convencionais no campo científico, vamos dizer assim. Bloco econômico é aquele grupinho de países, grupinho assim só para facilitar a compreensão, gente. Às vezes não são grupinhos, não, às vezes são grupos bem grandes. Grupo de países que fazem panelinha. Sabe aquela sala de aula que tem os grupinhos, né? Os bloquinhos, vamos fazendo aqui as adequações. A turma dos nerds, a turma, sei lá, das patricinhas, a turma... Então tem vários blocos dentro de uma sala. É uma forma de organização social, vamos dizer, natural. As pessoas que têm gênios ou, sei lá, características de personalidades que se aproximam ou se completam, acabam se aproximando, vamos dizer assim, acabam se formando grupinhos, formando blocos dentro da sala, vamos dizer assim. No nível mundial, questão dos países no mundo, é mais ou menos assim. Os países que se completam, que se aproximam, que têm características ou similares ou próximas umas das outras na questão econômica, na questão política, na questão social, nos interesses em todas essas áreas também. O que acontece? Eles vão fazendo blocos econômicos, assim chamados. Esse tipo de arranjo da economia mundial, vamos dizer assim, ele surge pós Segunda Guerra Mundial e período da Guerra Fria. Um dos maiores blocos que nós conhecemos hoje, ele é arquitetado após a Segunda Guerra Mundial. Ele tem a sua gênese, o seu início pós Segunda Guerra Mundial, que é a União Europeia. Os outros blocos, eles vão se desenvolver mais à frente. Eu acredito até que quando eles percebem que o bloco econômico da União Europeia está funcionando, está dando resultado, está trazendo efeitos positivos. Então, outros arranjos vão se formando no mundo também, como o NAFTA, o Mercosul, entre outros blocos no mundo. Então, eu acredito que eu dei uma definição legal, né, bem interessante. Então, nós vamos agora para a definição dos 4 tipos de estágio de formação desses blocos, né? Para formar esses blocos, existem 4 tipos. Existe o mais simples, chamado Zona de Livre Comércio, e o mais complexo, que é o 4º estágio, União Econômica e Monetária. Essas definições estão na página 117 do livro de vocês. Eu vou passar um resumo aqui da seguinte forma. A Zona de Livre Comércio é uma redução ou eliminação das tarifas alfandegárias entre os países membros. A forma mais simples é essa. Os países apenas ou reduzem ou tiram tarifas para a entrada circulação de mercadoria dentro daquele grupinho, que pode ser de 3, 4, 5 países. Isso vai depender lá do bloco, né? Então, dentro daquele grupinho de países, ou vai ser reduzido ou vai ser eliminado a tarifa de circulação de mercadoria entre eles. Sei lá, digamos, vamos pegar o NAFTA, que é Estados Unidos, Canadá e México. Então, para os Estados Unidos exportar alguma coisa para o México, então
não vai ter tarifa para entrar esse produto lá no México, ou vai ter uma tarifa reduzida se comparada aos outros países que não fazem parte do bloco. Isso tudo é feito em acordos, em assinatura de tratados e tal, é tudo feito de forma bem legalizada, vamos dizer assim, para todos os membros que fazem parte, tá bom? Zona de livre comércio é o primeiro estágio. O segundo estágio ele abrange o primeiro, é sempre assim, tá bom? O estágio seguinte, ele leva em conta os requisitos do primeiro estágio, mais alguma outra característica. Então, união aduaneira, quer dizer, você avança no sentido de sair do primeiro estágio e acrescenta alguns elementos. Quais são os elementos? Além de abrir os mercados internos, regulamenta o comércio do bloco com as nações de fora. Pronto. O primeiro estágio só estabelece tarifas para dentro do bloco, para o grupinho de dentro. Na união aduaneira, agora é estabelecido também uma tarifa para relações com nações que não fazem parte do bloco. Então, é definida uma tarifa para se estabelecer comércio fora do bloco, tanto para compra quanto para venda também, né? Qualquer comércio, entende? É estabelecido uma tarifa, é estabelecido normas, é estabelecido regras. Então, no primeiro estágio, só elimina tarifas para quem faz parte do bloco, mas não cita a questão de quem não faz parte, se vão comprar ou não, se vai interferir ou não nessa questão de quem não faz parte. No segundo estágio é que vai tratar essa questão de quem não faz parte do bloco. Como é que a gente vai comprar dos países que não fazem parte do bloco? Vamos estabelecer uma tarifa elevada, vamos estabelecer cotas, tudo isso é tratado entre o bloco. O terceiro estágio, que leva em conta os dois anteriores e acrescenta-se mais alguma coisa, que é chamado mercado comum. Permite ainda a livre circulação de capitais, serviços e pessoas no interior do bloco. Perceba, gente, além de eliminar tarifas do primeiro estágio, além de estabelecer cotas de comércio para nações que não fazem parte do bloco, que é o segundo estágio, agora ele vai tratar de livre circulação de dinheiro, economias, capitais, serviços e pessoas no interior do bloco. Entra aqui, inclusive, o Mercosul, que no próprio nome já leva já carrega o nome de um dos estágios desses blocos econômicos. Porque o Mercosul, o nome dele é Mercado Comum do Sul, apesar dele ainda não ter finalizado esse processo de formalização de fato ser um mercado comum. Até hoje nós temos uma união aduaneira imperfeita, mas o projeto dele é se tornar um mercado comum, com livre circulação de capitais, serviços e pessoas dentro desse bloco que é o Mercosul. O último estágio é a União Econômica e Monetária. Somente a União Europeia atingiu esse nível de maturação, que é onde os países adotam a mesma política de desenvolvimento e uma moeda única. O anterior é circulação de capitais, mas não é definido uma moeda única, né, no mercado comum. Mas nesse quarto estágio é definido uma moeda única, que no caso da União Europeia é o euro. Para entendermos melhor as diferenças entre essas etapas, aí ele apresenta aqui, eu vou mandar para vocês no PDF uma tabela onde vai trazendo mais detalhes, com mais exemplos de cada um desses estágios, e vocês vão ter disponível no grupo, no dia da aula, claro, né? Os principais blocos econômicos mundiais, eu já citei o NAFTA, que é uma zona de livre comércio, estabelecida entre os Estados Unidos, Canadá e o México. Temos o Mercosul também, que eu já citei, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, além de outros países associados. A União Europeia, dos quais faz parte ali em torno de 27, 28 países, né?
Aí tem o nome deles aqui no PDF que vocês vão estar com ele disponível no grupo também. A APEC, a Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, ela tem uma proposta de criar uma zona de livre comércio entre 20 países. É uma proposta. Ainda não foi formalizado, tá bom? A CEI, por último, que são os países que ficaram órfãos após o final da União Soviética, então eles criaram uma comunidade entre esses países, são 12 países, né? E os demais eu vou só citar, não vou detalhar mais, porque vai estar no PDF de vocês, ó. Comunidade Andina, a União Africana e a SADC. Ok? Até a próxima.